Hannah, você não significa mais nada para mim. Essa casa é minha agora, declarou Evelyn, com frieza, me olhando de cima enquanto eu estava caída no chão, o sangue escorrendo do corte na minha cabeça, bem onde o vaso de cristal havia se partido. Tudo tinha começado de forma tão doce, tão inocente. Quando me casei com David, há 5 anos, a gente estava perdidamente apaixonado, e eu mal podia esperar para construir uma vida ao lado dele. Mas Evelyn tinha outros planos. Desde o primeiro dia, ela se lançou numa missão doentia para nos separar. Ela só tem inveja porque você é jovem e bonita, David dizia, tentando minimizar as críticas venenosas da irmã. Eu devia ter entendido que aquilo era o prenúncio do inferno que viria. No começo, eram só comentários bobos, sobre minha comida, sobre a forma como eu cuidava da casa. Mas não demorou para ela deixar bem claro o que achava de mim, que eu não era digna do David, nem do dinheiro dele. E quanto mais eu tentava manter a paz, mais ela me atacava. Interesseira. Você só quer uma vida fácil. Ela sussurrava com veneno nos olhos, quando estávamos a sós. Meu irmão é bom demais para você. E mesmo com todas as provas de que ela era manipuladora, David seguia cego. Para ele, Evelyn era a irmã perfeita, intocável. Talvez fosse culpa por ser o filho preferido, talvez lavagem cerebral mesmo, mas ele sempre ficava do lado dela. Até que um dia eu descobri a verdade. Vi os extratos bancários. Evelyn estava roubando dinheiro da herança que eles receberam quando os pais morreram. E não era pouco. Juntei tudo e confrontei o David. Mas ele explodiu. Como você ousa acusar minha irmã disso? Gritou, o rosto vermelho de raiva. Você é a problemática aqui, sempre procurando um motivo para odiá-la. Foi aí que Evelyn viu a oportunidade perfeita. Fingiu ser a vítima, me pintou como uma louca, e, sem aviso, atirou o vaso contra minha cabeça. Quando eu caí, atordoada, ela se aproximou e disse friamente: Essa casa é minha agora. Você não passa de nada. Deitada no chão, zonza, tentando manter a consciência, ouvi ela se gabando da vitória. E David, o homem que eu amava, ficou parado. Não fez nada. Um covarde. Ele não teve coragem de enfrentar a irmã. Naquele momento, eu soube. Meu casamento estava destruído. Mas uma coisa eu também entendi. Eu não ia deixar aquela psicopata acabar comigo sem lutar. Eu devia ter percebido os sinais antes. Mas o amor e a manipulação da Evelyn me cegaram. Hannah, esse assado tá meio seco, né? Ela dizia, com um sorrisinho falso, durante os jantares semanais. Você precisa prestar mais atenção na cozinha. David só ria, passava a mão na minha cabeça. Ela tá só brincando, amor. Tá tudo bem. Mas não tava. Ela fazia isso toda semana. Me criticava, me diminuía, zombava do meu jeito, do meu corpo, das minhas roupas. E cada vez que ela fazia isso, um pedaço da minha autoestima se quebrava. E o pior, David começou a absorver o veneno dela. Aos poucos, aquele olhar de amor virou um olhar de julgamento. Você não acha esse vestido meio vulgar? Ele dizia, quando saíamos. Minha irmã tem razão. Você podia se vestir de forma mais recatada. A tortura emocional foi só piorando com o tempo. Evelyn entrava em casa como um furacão, deixava tudo em ruínas. A cada visita, David ficava mais do lado dela. E quando eu reclamava, ele me repreendia. Ela é minha irmã, Hannah. Sangue do meu sangue. Ele gritava, imponente na minha frente. Você precisa aceitar ela. Mas eu aceitei por tempo demais. Agora, chegou a minha vez de lutar. Enquanto isso, Evelyn se fazia de vítima com perfeição. Piscava os olhos com falsa inocência toda vez que eu a confrontava. Eu só tô tentando ajudar. Só isso. Você vive na defensiva por nada, dizia ela, como se fosse a injustiçada da história. Eu me sentia encurralada, como se as paredes estivessem se fechando e não houvesse saída. O homem que um dia me adorou agora agia como cúmplice da irmã, permitindo que ela me tratasse como lixo dentro da minha própria casa. Eu sabia que precisava encontrar provas concretas do quão podre ela era por dentro, antes que fosse tarde demais. E essa prova veio. Descobri extratos bancários que mostravam que Evelyn estava desviando dinheiro da herança que dividia com David desde a morte dos pais. Eu fiquei em choque. Aquilo ia além dos joguinhos mentais. Ela estava roubando, sem nem disfarçar, o próprio irmão. Olha isso! Implorei, colocando os papéis na frente de David. Sua irmã tá te roubando há anos. O rosto dele ficou vermelho como um tomate, mas não por causa da traição.
Como você teve a cara de pau de fuçar meus documentos bancários? Quem você pensa que é? Ele explodiu, indignado. Você tá brincando? Gritei, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Ela tá te roubando e você tá bravo comigo? Foi aí que Evelyn executou seu golpe mais baixo. Entrou correndo na sala, com lágrimas escorrendo pelo rosto, se jogando nos braços do irmão. David, eu não tive escolha. Choramingou. As contas do tratamento de câncer da mamãe, a casa de repouso do papai. Eu me afundei em dívidas tentando cuidar deles. Eu só não queria te preocupar. Pronto. Bastou isso. Ele mordeu a isca sem pestanejar. Evelyn se fez de mártir, a heroína que se sacrificou pela família. E David me afastou com nojo no olhar. Tá vendo o que você fez, Hannah? Como teve coragem de fazer isso com a minha irmã, depois de tudo que ela fez por nós? Tentei responder, mas nenhuma palavra saiu. Evelyn só sorriu, vitoriosa. Mais uma manipulação concluída com sucesso. Naquele instante, percebi que eu estava completamente sozinha naquele pesadelo. E isso acendeu em mim uma fúria que nunca imaginei sentir. Eu faria de tudo para desmascarar aquela cobra. A tensão dentro da casa estava sufocante depois do último teatro de Evelyn. David mal conseguia me encarar, ainda cheio de raiva por eu ter traído sua confiança e vasculhado as finanças dele. Como você pôde fazer isso comigo, Hannah? Murmurou, do outro lado da mesa, empurrando o prato. Acusar a Evelyn de roubar a própria família. Ela se sacrificou por nós. Abri a boca para responder, mas ele levantou a mão. Chega! Não quero ouvir mais uma palavra contra ela. A única pessoa em quem eu posso confiar é minha irmã. A mensagem estava clara. Eu era agora inimiga por ter ousado expor a farsa de Evelyn. Ele acreditava em tudo. E talvez eu devesse ter aceitado ali que não havia mais salvação para o nosso casamento. Mas uma parte tola de mim ainda tinha esperança. Decidi tentar mais uma vez. Alguns dias depois, Evelyn apareceu para mais um jantar em família. Estava vestida de forma provocante, com um decote ridículo, claramente querendo me provocar. David e eu mal trocamos duas palavras antes que ela começasse sua ladainha. Olha só quem tá aqui, toda esforçada, querendo manter as aparências. Zombou, enquanto eu arrumava a mesa. Essa blusa tá meio apertada, né, querida? Tá querendo chamar a atenção de alguém que não seja o meu irmão? Senti o rosto queimar de vergonha. Mas dessa vez, respirei fundo e me mantive firme. Oi, Evelyn. Que bom te ver também, respondi com um sorriso calmo. Ela arqueou a sobrancelha, surpresa. Ué, sem piadinhas hoje? Não me diga que finalmente aprendeu a ter classe. Chega, Evelyn. David finalmente gritou, com raiva. Deixa ela em paz. Por um segundo, senti um alívio. Ele estava me defendendo. Mas Evelyn só riu, balançando a cabeça com desdém. David, você é cego. Não vê que essa mulher é ingrata, mal educada, e vive de bico solto? Se eu fosse você, já tinha colocado essa encrenqueira no lugar dela faz tempo. Foi quando o caos começou. Sua cobra maldita. Explode, derrubando uma taça de vinho no chão. Eu devia saber que você nunca ia parar com essa sua maldade nojenta. Evelyn recuou, fingindo um choque exagerado. Nossa! Eu? Nunca! David, você ouviu o que ela acabou de me chamar? O rosto de David estava tomado pela fúria. Cuidado com o que você diz, Hannah. Tá falando da minha irmã. Foi a gota d'água. Me virei para ele com toda a raiva e mágoa acumuladas ao longo dos anos. Você tá brincando comigo? Ela entrou aqui despejando veneno desde a hora que chegou e você ainda passa pano? Porque ela é da minha família. Ele berrou, cuspindo de tanta raiva. Sangue é mais espesso que água, caso você tenha esquecido. Ah, vamos falar de família, então? Gritei, com os olhos ardendo. Tipo aquela parte em que ela rouba o seu dinheiro da herança há anos? Ou você já esqueceu os extratos que eu te mostrei? Evelyn colocou a mão no peito, fingindo indignação. David, você não contou pra ela que você ainda tá dando ouvidos a essa acusação absurda? Como ela se atreve a continuar espalhando mentiras sobre mim? David parecia ter levado um tapa no rosto. Uma veia saltava em seu pescoço enquanto ele avançava na minha direção, os punhos cerrados. Por um segundo, achei que ele ia me bater. Sai! Ele disse com a voz trêmula, baixa e ameaçadora. Sai da minha casa agora, antes que eu faça algo de que vá me arrepender.
Fiquei parada, em choque, enquanto Evelyn sorria com triunfo atrás dele. Era o fim. Meu casamento tinha acabado, e ela tinha vencido. Mas eu não saí tão fácil. Quer tanto que eu vá embora? Gritei, já sem me controlar. Ótimo! Eu vou. Mas não antes de todo mundo saber que a sua irmã é uma cobra psicopata e interesseira que destrói tudo por onde passa. Saí de casa naquela noite com lágrimas de ódio e desespero queimando meus olhos. David tinha feito sua escolha. Sua irmã tóxica sempre viria em primeiro lugar, não importava o quanto ela me destruísse. Mas para onde eu iria? Eu tinha sacrificado minha carreira, minhas amizades, minha vida inteira para ser esposa dele. E agora eu estava na rua, com uma mala nas mãos e nada além da dor, só porque tive a ousadia de desafiar a adorada e insana Evelyn. Só havia uma pessoa em quem eu podia confiar, minha melhor amiga, Laura. Desabei em prantos assim que ela abriu a porta. Depois de anos engolindo tudo, finalmente deixei a dor sair. Aquela mulher destruiu a minha vida. Soluçava, enquanto Laura me abraçava com força. O David tá tão cego que nunca vai enxergar o monstro manipulador que ela é. Ela me envolveu ainda mais forte e disse com os olhos cheios de determinação: Chega, Hannah. Você não pode mais deixar a Evelyn passar por cima de você. Tá na hora de lutar. Você não faz ideia do que eu já passei. Respondi, chorando no ombro dela. Ela tem o David na palma da mão. Ele nunca vai acreditar em nada do que eu disser. Então a gente precisa de provas. Disse Laura, firme. Provas de que ela é exatamente o monstro que você descreveu. Quando tivermos isso, ela não vai ter para onde correr. Uma pequena chama de esperança se acendeu dentro de mim. Os extratos bancários eram só a ponta do iceberg. Tinha mais coisa, eu sentia. Amanhã de manhã, a gente começa a cavar. Prometeu Laura. Eu não vou deixar essa bruxa destruir a vida da minha melhor amiga. Nos dias seguintes, montamos um plano para entrar discretamente na casa de David e buscar qualquer coisa que pudesse acabar de vez com a farsa de Evelyn. Laura, por ser corretora de imóveis, conseguiu uma cópia da chave da casa e estudou a rotina dele para sabermos o momento certo. Fica atenta a qualquer coisa estranha, ela sussurrou quando entramos. E-mails, cartas, documentos, qualquer detalhe pode ser a chave. Com as mãos tremendo e o coração disparado, comecei a vasculhar o escritório de David. A simples ideia de Evelyn nos pegando me fazia gelar por dentro. Mas então, encontrei uma pasta escondida. Dentro dela, estavam extratos e documentos legais de anos atrás. À medida que eu lia, meu sangue gelava. Laura, você precisa ver isso, murmurei, com a voz fraca. Os documentos confirmavam o pior. Evelyn já havia sido investigada por tentar assassinar o próprio marido no passado. Havia depoimentos de testemunhas dizendo que ela drenava as contas do homem e o pressionava para mudar o testamento. Pouco tempo depois, ele morreu num acidente de carro, e a polícia nunca conseguiu provar que foi sabotagem. Evelyn tinha herdado tudo, e aquele olhar frio no rosto confirmava o pior. Meu Deus do céu, sussurrou Laura, cobrindo a boca em choque. Você tá me dizendo que essa maluca matou o próprio marido por causa de dinheiro? Eu assenti, com o corpo dormente, a alma vazia. E agora ela quer fazer o mesmo com o David. Por isso tenta me afastar dele de qualquer jeito. Eu sou o único obstáculo entre ela e a herança do meu marido. Os olhos de Laura endureceram. A gente já tem tudo o que precisa. Chegou a hora de fazer essa mulher pagar por cada crime que cometeu. Uma força sombria tomou conta de mim, apagando o medo e a dúvida. O reinado de terror da Evelyn estava prestes a ruir, e dessa vez, ela não teria como bancar a vítima. As provas do passado assassino de Evelyn me deixaram sem palavras. Aquilo ultrapassava qualquer intriga ou manipulação. Ela era uma psicopata de verdade, e provavelmente já tinha matado antes por dinheiro. Isso precisa ir para a polícia, agora, decretou Laura, pálida como papel. Vai saber do que essa lunática ainda é capaz, se já escapou de um assassinato. Eu assenti, ainda em estado de choque. Parte de mim sempre soube que Evelyn era desequilibrada, mas ter provas de que ela era uma assassina de verdade levava tudo a um nível de horror que eu nunca imaginei. Você não entende, murmurei, com a voz oca. O David nunca vai acreditar. Ela tem ele nas mãos. Tá completamente cego. Laura apertou os lábios com firmeza. Então a gente vai garantir que ela seja presa, com ou sem a ajuda dele. Isso já foi longe demais. Ela precisa enfrentar as consequências. Nos dias seguintes, revimos cada documento.
Montamos um dossiê impossível de contestar. Extratos bancários, depoimentos de testemunhas, até registros telefônicos. Tudo indicava que o marido de Evelyn tentou fugir do controle dela nos meses antes do acidente. As peças começaram a se encaixar, e a verdade, enfim, apareceu. Mas o mais perturbador foram as fotos da cena do crime. Um carro destruído num barranco, o corpo sendo retirado, ensacado, deixado à beira da estrada. Tive que desviar o olhar, enjoada só de pensar que Evelyn foi capaz de algo tão monstruoso. Só para pôr as mãos na fortuna do marido. Você sabe que ela quer fazer o mesmo com o David, né? Sussurrei, com a voz tremendo. Primeiro foi a herança dos pais deles. Agora ela quer tudo. Casa, carros, a vida que eu construí com ele. Ela não vai parar. Laura me encarou com firmeza. Não enquanto a gente estiver aqui. Temos tudo para enfiar essa cobra na cadeia pro resto da vida, onde ela não vai poder machucar mais ninguém. No dia seguinte, levamos o dossiê à delegacia e pedimos para falar com o detetive. Minhas mãos tremiam enquanto entregava os papéis, relatando toda a escalada de violência e abuso da Evelyn. O policial, já grisalho, folheava os documentos com olhos cada vez mais arregalados. Você tá me dizendo que essa mulher matou o marido para ficar com o dinheiro, e agora tá tentando fazer o mesmo com o próprio irmão? Assenti, derrotada. O David tá totalmente enfeitiçado. Ela fez ele escolher ela, mesmo depois de tudo que ela fez. Se vocês não acabarem com essa loucura, eu tenho medo do que ela ainda pode fazer. A mandíbula do detetive se contraiu. Pode deixar, senhora. Isso aqui já é mais do que suficiente para botar essa Evelyn atrás das grades e jogar a chave fora. Tentar matar o próprio sangue por herança? Isso é baixo até pros casos que eu tô acostumado a ver. Ele fez uma pausa, me observando com atenção. Mas me diz, como foi que você conseguiu juntar esse material todo? Esse dossiê aqui tá mais completo que muito relatório de investigação. Senti o coração acelerar, o peso dos últimos dias caindo sobre mim como uma avalanche. Aquilo era o começo do fim do império doentio da Evelyn. Sem mais joguinhos. Sem chantagens. Sem lágrimas falsas. Agora era só justiça. Digamos que eu tive tempo demais para aprender a enxergar além das mentiras dessa cobra. Respondi, seca. E tá mais do que na hora dela pagar por tudo que fez com a minha família. Quando me conduziram para fora da sala, juro que vi o detetive me lançar um leve aceno, um olhar de respeito. Naquele instante, percebi o que sempre esteve ali. Me subestimaram a vida toda. Me trataram como vítima. Mas agora, a caçadora era eu. E dessa vez, não teria piedade. Mas eu devia saber que Evelyn não ia cair sem uma última cartada cruel. No dia seguinte, quando voltei pro apartamento da Laura, lá estava ela. A própria demonia me esperando. Olha só, se não é a ingrata metida justiceira. Ela cuspiu as palavras com veneno enquanto eu congelava na porta. Evelyn se levantou devagar do sofá, mãos na cintura, os olhos faiscando de ódio. Eu sabia que você estava tramando alguma coisa pelas minhas costas. Minha voz tremia por dentro, mas eu me recusei a demonstrar medo. Sai daqui, Evelyn. Acabou. A polícia já sabe de tudo que você fez. Mas ao invés de se assustar, ela jogou a cabeça para trás e soltou uma risada fria, cruel, um som que gelou até minha alma. Sua idiota. Ela sibilou, com os olhos cheios de fúria. Você achou mesmo que uns papelzinhos seriam suficientes para me derrubar? E então, antes que eu pudesse reagir, Evelyn avançou. Num movimento rápido e violento, agarrou um vaso de cristal pesado do aparador. Levantou como uma arma. É isso que você ganha por se meter onde não deve. Gritou, e num segundo terrível, o vaso desabou com força brutal sobre minha cabeça. A dor foi instantânea, aguda, insuportável. Tudo escureceu. Meu corpo caiu como um saco vazio no chão, o sangue quente escorrendo pela testa. Evelyn ficou ali, me encarando de cima, com o rosto contorcido de ódio. Morre, ouviu? Morre. Cuspiu, salivando de raiva. Essa casa agora é minha. Essa vida é minha. Eu vou fazer o David enxergar quem você é de verdade. Uma mentirosa invejosa e patética. Tentei reagir, dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas a escuridão me engoliu. A última imagem que vi foi David entrando correndo, o rosto pálido, tomado pelo horror. Evelyn! O que você fez? Ele gritou, mas já era tarde demais. O mundo se apagou. Flutuei entre a consciência e o apagão, ouvindo vozes ao longe, sirenes distantes, tudo como num pesadelo confuso.
Até que despertei numa cama de hospital. A cabeça latejava como se estivesse pegando fogo, envolta em curativos grossos. Ao meu lado, Laura segurava minha mão com força, os olhos marejados. Ai, Hannah, graças a Deus você acordou, sussurrou, emocionada. Eu achei que tinha te perdido. As memórias voltaram como facadas. O sorriso doentio de Evelyn, o som do vaso quebrando, o sangue e a dor insuportável. Ela tentou me matar. Murmurei com a voz rouca. Onde ela tá? Prenderam ela? Laura hesitou, desviando o olhar. A expressão dela dizia tudo. A polícia levou ela, mas... Hannah, você não vai acreditar. O David se recusou a prestar queixa. Disse que foi um mal-entendido, que vocês estavam brigando por causa dele. A fúria subiu como uma explosão dentro de mim. Ignorei a dor. Arranquei o soro do braço e tentei levantar. Aquele covarde miserável. Rosnei. Depois de tudo que ela fez, ele ainda tá defendendo essa desgraçada? Laura tentou me conter, colocando a mão no meu ombro. Hannah, calma. Você precisa descansar. Eu queria gritar, queria explodir com toda a dor e revolta que estavam me consumindo. Mas aí a verdade caiu sobre mim como um balde de gelo. David estava perdido. Cego pelas mentiras da irmã. E agora? Eu sabia. Nosso casamento estava morto. Não havia mais volta. Você tem razão, murmurei, caindo de volta contra o travesseiro. Acabou. O David nunca vai enxergar o monstro que ela é. Mas no fundo, senti uma paz estranha me invadir. Porque naquele momento eu entendi. Minha luta não era mais por ele. Era contra ela. Evelyn. A víbora. E dessa vez eu não ia parar até vê-la pagar por tudo. Chega de chorar. Chega de implorar para alguém me escutar. Agora era a hora de agir. De acabar com o reinado daquela psicopata antes que ela destruísse mais vidas. Virei o rosto para Laura, e meus olhos estavam duros como pedra. A gente precisa ir embora. Eu tenho um plano. Um jeito de garantir que a Evelyn nunca mais machuque ninguém. Você tá comigo? Sem pensar duas vezes, Laura sentiu, firme como uma rocha. Tô dentro. Vamos fazer essa louca pagar por tudo que fez. O silêncio pesado do quarto foi quebrado pela chegada de David. Ele entrou hesitante, o rosto tenso, os olhos perdidos. Meu corpo enrijeceu no mesmo instante. Instintivamente, apertei a mão de Laura. O que você quer aqui? Perguntei, fria, sem esconder o amargor na voz. Veio trazer mais uma desculpa para defender a sua irmã maluca? Ele engoliu seco, sentando devagar na cadeira, o cansaço estampado no rosto. E, pela primeira vez, não teve resposta. Hannah, eu não sei nem por onde começar, David murmurou, a voz baixa, quase sumindo. O que a Evelyn fez? Tentar te matar a sangue frio. Ele balançou a cabeça devagar, perdido, engolindo as palavras. Mas, mesmo com o peso do que ele dizia, eu não senti alívio. Nada de justiça, nada de redenção. Só um cansaço sufocante, e uma raiva que queimava silenciosa. Poupa o discurso, cortei, gelada. A sua irmã é uma assassina psicopata. E lá no fundo, você sempre soube. Só escolheu fechar os olhos porque ela é sua irmã. É sangue do seu sangue. Antes que ele pudesse se justificar, toda a mágoa engasgada por anos explodiu. Nem tenta negar. Eu te mostrei provas. Mostrei quando ela roubou sua herança. Quando armou para você se virar contra mim. Até aqueles documentos que provavam que ela matou o próprio marido por dinheiro. E mesmo assim, você preferiu olhar pro outro lado. Ele abaixou a cabeça. A voz saiu fraca, engolida pelo arrependimento. Você tá certa. Absolutamente certa. Hannah, eu vivi numa negação tão profunda. Deixei a Evelyn controlar minha vida, te machucar, me manipular. Me virar contra a mulher que eu dizia amar. Quando ergueu o olhar, os olhos dele estavam vazios, afundados numa tristeza que parecia sem fundo. Eu fui fraco, cego. E essa culpa vai me assombrar pro resto da vida. Você nunca mereceu passar por isso. A raiva queimava meu peito como brasa viva. Eu mal conseguia manter o controle. E agora? Perguntei, com a voz trêmula. Você quer o quê? Que eu te perdoe. Que esqueça tudo porque finalmente caiu na real. David balançou a cabeça, derrotado. Eu não mereço perdão. Nem outra chance. Não depois do que deixei acontecer dentro da minha própria casa. O silêncio que se seguiu foi pesado como pedra. Estava acabado. Entre nós, não sobrava mais nada. Mesmo assim,
Doeu, como se aquelas palavras fossem um soco no peito. Porque lá no fundo, uma parte tola de mim ainda alimentava a esperança de que ele fosse lutar. De que, depois de tudo, ele tentaria consertar as coisas. Mas não. Vou entrar com um pedido de divórcio ainda essa semana, disse ele, sem nem olhar nos meus olhos. E não vou contestar nada. A casa, os bens, tudo fica com você. A Evelyn me tirou a única coisa boa que eu tinha na vida. E isso é o mínimo que eu posso fazer. Eu queria gritar. Queria cuspir tudo na cara dele. Acusar, ferir, revidar. Mas dentro de mim, só restava um buraco. Um silêncio devastador. Laura foi quem quebrou o clima, a voz cheia de desprezo. Então é isso? Você simplesmente vai embora? Deixa sua irmã louca apodrecer na cadeia e finge que tá tudo resolvido? Bem típico de você. Eu queria poder fazer mais, David respondeu, os ombros curvados. Mas a gente sabe que não tem mais volta. A Hannah merece alguém melhor. Muito melhor. Ele se levantou devagar e caminhou até a porta. Lá, parou por um instante, se virou e me olhou uma última vez. Pelo que vale. Me desculpa. De verdade. Por tudo. E então, ele se foi. Me deixou sozinha, no meio dos escombros da nossa vida. As lágrimas vieram de uma vez, como uma enxurrada impossível de conter. Laura me abraçou forte, e eu desabei. Chorei tudo que guardei por tempo demais. A dor, a revolta, a solidão de um casamento que já estava morto antes mesmo do fim. Sim, meu casamento tinha acabado. E o homem que eu amei estava perdido para sempre nas garras venenosas de Evelyn. Mas em meio ao luto, algo novo nasceu dentro de mim. Uma força. Uma liberdade. Uma certeza. David pode ter sido fraco demais para enfrentar a irmã dele. Mas eu não sou. O reinado de terror de Evelyn vai acabar. E dessa vez, quem vai escrever o final dessa história sou eu. Nos dias que seguiram a partida de David, me vi num ponto sem volta. Um cruzamento. E eu já sabia qual caminho ia seguir. Um caminho levava direto para o desespero. Um mergulho lento nas cinzas do meu casamento destruído, sufocada pelos traumas e pelas cicatrizes da traição. O outro, queimava com uma frieza determinada. Eu ia consertar tudo. Ia fazer justiça. Isso não vai ficar assim, declarei, a voz firme, carregada de convicção. A Evelyn tentou me matar. Laura. A própria cunhada. Gente assim. Não pode sair impune. Laura encontrou meu olhar com um aceno sombrio. Você tá certa. Essa louca já escapou das consequências por tempo demais. Mas agora, a justiça vai pegar ela de vez. Com um novo propósito no peito, começamos nossa missão. Juntamos cada pedacinho de prova, documentos financeiros, depoimentos de testemunhas, rastros em papel que expunham décadas de ganância, manipulação e possivelmente assassinato. Era um dossiê completo, capaz de enterrar aquela víbora de uma vez por todas. Dessa vez ela não vai se safar com lágrimas de crocodilo, murmurou Laura, encarando o grosso do arquivo com um olhar satisfeito. Meu coração disparava. Era adrenalina. Era o começo do fim para Evelyn. Eu estava retomando o controle da minha vida, arrancando das garras venenosas dela tudo que me foi tirado. Fomos direto para a delegacia central. Um policial experiente, com terno amarrotado e olhos desconfiados, nos levou para uma sala de entrevista. Assim que começou a folhear os documentos, sua expressão mudou. Vocês estão me dizendo que essa Evelyn passou anos enganando, manipulando a própria família? Ele perguntou, surpreso. E que talvez tenha matado o primeiro marido. Exatamente, detetive, respondi, com firmeza. E agora, tentou me assassinar. Me deu uma vasa na cabeça, com intenção de matar. Ela é fria, perigosa. Uma psicopata que não tem limites. O policial franziu a testa, observando atentamente as fotos da cena do crime. A prova do ataque brutal era clara, impossível de negar. Já vi muita coisa podre nesse mundo, ele disse, fechando o arquivo com força. Mas isso aqui, isso é um outro nível. Ele me encarou com seriedade. Senhorita, pode ter certeza, vamos levar isso muito a sério. Com o que vocês trouxeram, temos material mais do que suficiente para colocar essa mulher atrás das grades por muito tempo. Uma tonelada saiu das minhas costas. Pela primeira vez, em anos de abusos e manipulações, minha voz foi ouvida. A verdade, enfim, foi reconhecida. Obrigada, detetive, sussurrei, sentindo minha garganta embargada.
O senhor não imagina o que significa saber que a justiça, dessa vez, não vai virar o rosto. Ele fez um gesto breve, com um meio sorriso. Quem tem que ser agradecida é a senhora. Foi corajosa o suficiente para enfrentar uma predadora dessas. Agora é com a gente. Saí da delegacia ao lado de Laura com uma sensação de alívio profundo. Mesmo com tudo que ainda viria pela frente, eu sabia. O reinado de terror da Evelyn estava com os dias contados. E não importava o quanto ela chorasse ou mentisse. A verdade ia vencê-la. Naquele instante, percebi o quanto tinha mudado. A mulher acuada, submissa, que um dia se encolheu diante dos jogos dela, não existia mais. Eu tinha renascido. Mais forte. Mais firme. Pronta para lutar. E dessa vez, para vencer. Nos dias que se seguiram à minha alta do hospital, senti como se o peso de anos de sofrimento começasse, pouco a pouco, a se dissolver. Evelyn ainda não estava atrás das grades, mas já estava fora da minha vida. E isso, por si só, já era um recomeço. Laura e eu havíamos feito tudo o que podíamos. Agora era com a justiça. Mas eu não ia mais esperar parada. Tinha uma vida para reconstruir. David e eu finalizamos o divórcio em silêncio. Ele saiu da casa quase imediatamente. Não suportava mais o fantasma do que sua irmã destruiu entre nós. Mas, curiosamente, eu não sentia mais raiva dele. Só pena. Ele era um homem quebrado, uma marionete nas mãos da irmã. Mas isso não desculpava suas escolhas. A lealdade dele custou caro. Perdeu o casamento, o lar e a paz. A casa ficou comigo, mas aquilo não era uma vitória. Era uma lembrança amarga de tudo o que eu vivi. Vendi em poucas semanas. Não queria mais morar no lugar onde fui humilhada, machucada e esquecida. Com o dinheiro da venda, pude recomeçar. Longe daquela cidade onde meu mundo desabou. Enquanto isso, Evelyn finalmente enfrentava seu castigo. A polícia, com toda a documentação que entregamos, montou um caso sólido. Os amigos do primeiro marido prestaram depoimento. As provas de desvio de dinheiro e tentativa de fraude eram incontestáveis. Diante disso, reabriram o caso da morte misteriosa do marido dela. E então, chegou o dia da prisão. Recebi a ligação do detetive no fim de uma tarde nublada. Acabou, senhorita Larson, disse ele, com um tom firme de satisfação. Conseguimos. A Evelyn está presa. Ela não vai machucar mais ninguém. Um alívio profundo tomou conta de mim. Mas não era um sentimento de vitória. Era encerramento. Depois de anos vivendo presa na teia de mentiras e crueldade de Evelyn, eu finalmente estava livre. O julgamento foi marcado para o ano seguinte. Ela enfrentou acusações de desvio de dinheiro, agressão e fraude, além da reabertura do caso da morte suspeita do marido. Evelyn negou tudo, como sempre. Mas dessa vez, a verdade gritou mais alto. A prova era incontestável, e sua máscara caiu de vez no tribunal, quando uma antiga conhecida de seu falecido marido testemunhou. Ela contou como Evelyn o pressionou a mudar o testamento pouco antes de morrer. Foi o golpe final. Evelyn foi condenada a 20 anos de prisão. A imprensa noticiou tudo com destaque. Chamaram ela de viúva negra, uma mulher que usava os laços familiares como arma para ganhar dinheiro. Evelyn achava que podia manipular qualquer um. Mas dessa vez, a justiça foi mais forte. Quanto a David, eu nunca mais o vi. Depois do divórcio, ele desapareceu. Ouvi dizer que tinha deixado a cidade e buscado ajuda em uma clínica para traumas emocionais. Perdeu tudo, a esposa, o lar e a irmã, que ele defendeu cegamente até o fim. Mas eu não guardava mais raiva. Eu o amei um dia. E, apesar da fraqueza que levou ao fim do nosso casamento, eu sinceramente esperava que ele encontrasse paz. Assim como eu estava começando a encontrar a minha. Laura e eu seguimos em frente, mais unidas do que nunca. Decidimos recomeçar em uma cidade pequena, longe das lembranças que nos assombravam. Lá, consegui um emprego que reacendeu minha paixão. Tornei-me consultora de mulheres vítimas de violência doméstica. Minha dor virou força. Minha história virou voz. E meu propósito virou missão. Ajudei mulheres a enxergarem os sinais do abuso silencioso, aquele que não deixa roxo no corpo, mas corrói por dentro. A cada depoimento que eu via um pouco de mim no passado. E a cada vida que eu ajudava a reconstruir, reconstruía também a minha. Recomecei do zero. Um passo de cada vez. E percebi que tudo aquilo que eu achava que era essencial, a casa, o dinheiro, os bens, não tinha valor nenhum comparado ao que conquistei. Minha liberdade, minha paz,
e a força de nunca mais deixar ninguém me destruir. Evelyn foi, sim, uma sombra sombria na minha vida. Mas no fim, foi vencida. Não só pela justiça dos tribunais, mas pela minha força de resistir. Pela minha escolha de não me curvar, de não ceder à crueldade. E essa, eu percebi, foi a vitória mais doce de todas.